Olá, está começando mais um podcast do Agro Saúde e Cooperação. Eu sou Tatiana Correia e hoje a gente vai conversar com duas pessoas, dessa vez é pessoalmente, gente. Dois pesquisadores da Ipagre. Está aqui comigo o Luiz Fernando Novaes Viana e o Fábio Zambonin. Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, Tatiana. Hoje nós vamos falar de agrofloresta, não é isso, Luiz? Sim, vamos falar. Vamos falar um pouquinho desse tema que parece novo, mas muito pelo contrário, né? Ele é muito antigo, ele é a forma mais tradicional, digamos assim, né? Dos nossos antepassados, dos povos originários, da forma da gente produzir alimento junto à floresta. É mais ou menos isso, né? O Fábio vai explicar melhor, gente. O Fábio, ele é pesquisador e também engenheiro agrônomo e já está nessa caminhada, né? Abordando esse tema já tem um tempo, né, Fábio? Conta pra gente. Perfeito, Tatiana. O modelo agroflorestal de produção tem raízes milenares, né? Seja nas Américas, na Europa, na África. As pesquisas mostram que as formas de produção desses povos originários sempre tiveram um componente arbóreo presente na mesma área junto com outras espécies frutíferas, anuais ou bianuais. Isso eu achei bem interessante. A gente já produziu, gente, um material sobre a agrofloresta e o Fábio, inclusive, ele participou dessa nossa abordagem e eu achei muito sucinta, né, a sua descrição quando você fala de agrofloresta, que há alguns tipos, né, alguns modelos, mas basicamente é quando a gente tem, então, a presença de árvores, né, de arbóreas nativas no meio dessa área produtiva. Por que a árvore ela é tão importante? Porque inicialmente a gente fica pensando, poxa, vai dar sombra, eu não quero sombra para isso. O que na verdade ela vai me ajudar? Tem uma definição do Centro Mundial de Agrofloresta que eu acho ele bem abrangente. Ele fala assim, agrofloresta é a presença da árvore na paisagem produtiva. Então, um sistema agroflorestal sempre tem que ter o componente arbóreo. E o componente arbóreo a gente pode entender não só as árvores, mas os bambus, as palmeiras, né, que são arbóreas nativas, né? E por que ela é tão importante? Porque normalmente ela tem um ciclo de vida mais longo, ela é perene, ela ocupa, dependendo do seu sistema, mas ela tem a possibilidade de ocupar um estrato vertical, né, para cima, mais alto. O sistema radicular, quando você tem uma composição, também vai mais profundamente, né, de algumas espécies arbóreas, né? As palmeiras são um componente arbóreo, mas ela tem um sistema radicular superficial. Mas quando você faz um bom desenho com diversas espécies de árvore, você consegue no seu sistema ter um aproveitamento tanto acima do solo até uma determinada altura, mais do que as outras plantas, né, anuais ou não, como para baixo do solo. E essas características da árvore que influenciam muito os sistemas agroflorestais. Então, quando a gente fala, vamos lá, a gente explicando melhor, quando a gente está falando de um sistema agroflorestal, como eu trabalhar com a terra e com essa saúde do solo, dando a ela todos os nutrientes, respeitando tudo que a mata, que a floresta pode me dar, né? Com essa produção junto, não tem o uso de nenhum defensivo, nenhum fertilizante, nada, tudo é natural, é isso? Não é a definição de sistemas agroflorestais. Você tem modelos agroflorestais de produção que podem ser na linha orgânica ou biodinâmica. E aí sim, você não precisa usar nenhum insumo solúvel químico. A vantagem do sistema agroflorestal é que você consegue com mais facilidade ter um sistema orgânico de produção. Tem um sistema, vamos dizer, biodinâmico, que é uma outra modalidade de sistemas agroecológicos de produção, porque você tem um equilíbrio maior no seu sistema. É mais difícil você produzir, vamos dar um exemplo aqui, banana orgânica, ela pura, só monocultivo de banana orgânica, do que você produzir banana orgânica num sistema agroflorestal. Você vai ter muito mais sucesso, com menos, vamos dizer assim, esforço, mas um manejo mais afinado, se você tiver ela num sistema agroflorestal. Sem contar que a banana nesse sistema agroflorestal, orgânica, você vai ter outros produtos também.
Mas você pode ter uma banana que não seja orgânica também no sistema agroflorestal. Então, o conceito de agrofloresta não traz junto a produção vinculada a ser orgânico ou não. Eu acho importante dizer isso. Lógico, Sim, claro, sempre... porque quando a gente fala, aquilo dali é agroecológico, agroflorestal, não necessariamente, mas o que eu estou entendendo é que é um sistema que, por ele ser muito, cuidar tanto da saúde do solo e ter esse ecossistema equilibrado, eu não preciso... porque também ninguém quer, a gente só usa fertilizante quando a gente vê que a terra está precisando, né? Porque ele também tem um custo, então a gente também não precisa. Então, chegamos a esse ponto em comum, então. E aí, qual que é a vantagem de eu pegar, então, e produzir e colocar árvores dentro de um sistema que, para mim, já é produtivo? Você falou a questão do solo, essa é uma questão bem importante, porque o componente arbóreo e a diversidade de plantas numa mesma área naturalmente faz com que você ocupe diversos estratos abaixo do solo. Isso você consegue mobilizar e fazer uma ciclagem de nutrientes desse solo melhor. Você tem toda a folhagem que cai naturalmente, os galhos e ficam em cima do solo. Você maneja, você faz podas dessa árvore, maneja para deixar o solo sempre coberto. Você também tem a questão do microclima que você proporciona com esse ambiente, com a presença do componente arbóreo. Esse microclima influencia a temperatura, a umidade daquele ambiente, a radiação solar. Tudo isso na agrofloresta, você faz um manejo, você faz o planejamento e o manejo adequado para propiciar a melhor condição para a sua espécie de interesse econômico. Então vamos dizer assim, a banana, ela produz bem a pleno sol? Produz muito bem a pleno sol. Mas quando ela é sombreada, mas ela fica mais suscetível a algumas doenças. Por exemplo, a cigatoca. Quando você tem ela sombreada, por vários aspectos microclimáticos proporcionados pela árvore, você já tem uma menor incidência da cigatoca. Um dos controles recomendados para a cigatoca, inclusive, além dos fungicidas que podem ser orgânicos, tem fungicidas orgânicos para combater a cigatoca, tem fungicidas químicos para combater a cigatoca, mas a cobertura parcial e bem afinado, o sombreamento parcial e bem afinado, também controla a cigatoca. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Que você consegue produzir alimentos sem precisar usar produtos químicos, se for bem manejado nesses sistemas agroflorestais. Eu achei muito interessante que quando eu tentei exemplificar um pouco, né, do que eu entendi de agrofloresta, eu falei assim, e tem banana, a gente pode produzir banana junto com árvores, a gente pode produzir banana para irrigar outras árvores e a gente também pode ter árvores que não são frutíferas, mas que alimentam o solo. Então, assim, é tudo muito junto e misturado. E aí, o que é mais interessante é que a gente vê que este consórcio da natureza, né, que, enfim, foi o que ela nos ofereceu, a diversidade, ele trabalha muito bem. Então, a gente está vendo a matéria orgânica, aquilo que inicialmente incomoda, que é a folha caindo, aquilo dali é matéria orgânica, é biomassa, enfim, é saúde, né, para aquele solo. Agora, por que eu chamei o Luiz aqui, gente? Que eu achei super interessante a ferramenta com que ele tem trabalhado agora, né, que ele vai poder falar um pouquinho para a gente, que aí é o uso da tecnologia para a gente não necessariamente dizer, vamos todo mundo fazer agrofloresta agora. Não, mas quem tem área produtiva, quem tem uma propriedade, aí existe também aquela questão de legalizar de acordo com a lei, com o Código Florestal, e aí entra uma possibilidade do produtor também ter uma agrofloresta na propriedade, né? Eu queria que você explicasse isso pra gente, Luiz. O que a gente tem de normativa, né, sobre agricultura no Brasil, um dos grandes pontos que vem sendo discutido nos últimos anos, inclusive em 2012 ele foi revisto, é o Código Florestal. Porque existia até algumas guerras assim, meio de argumentos e de narrativas sobre a inviabilidade das propriedades rurais diante de um sistema que busca, de certa forma, proteger o meio ambiente
e também contribuir com o agro, né? Mas essa percepção, às vezes, ela era um pouco confusa. Então, a gente tem no Brasil um conceito das áreas de preservação permanente, que, de acordo com o antigo Código Florestal, era 30 metros de rio, dependendo da largura do rio, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Áreas com declividade acima de 45 graus, né? Então são encostas que você tem uma declividade muito alta, são encostas mais íngremes. E os topos de morro, que se chama topos de morro, que é aquela parte bem mais alta do morro que, em termos ecossistêmicos e de paisagem, elas são mais frágeis, então elas precisam realmente estar com a cobertura vegetal nativa. Então isso sempre foi protegido por lei. Na revisão do Código Florestal em 2012, houve uma pressão do setor produtivo e dizendo que se a gente seguisse essa regra e essa norma à risca, a gente inviabilizaria muitas propriedades. E é aí que os sistemas agroflorestais entram, porque você pode produzir e preservar o meio ambiente junto, né? Aplicando técnicas um pouco diferentes da agricultura tradicional, de monocultura, né? com muitos agroquímicos. Então, esse que eu acho que é o casamento. E esse sistema que a gente desenvolveu foi justamente para auxiliar os gestores a identificar nos municípios, nas bacias hidrográficas e até mesmo em propriedades, se essas áreas de preservação permanente estão sendo legalmente cobertas com vegetação, né? Se estão cumprindo a lei, ou se existe algum conflito ali. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue quantificar isso. Só lembrando que essa é uma ferramenta que não tem um poder, digamos, de polícia, né? Eu não vou lá multar. É uma ferramenta para auxiliar. Inclusive, o próprio produtor, ele pode entrar em contato, né? Ele pode falar, opa, eu quero arrumar aqui na minha propriedade. Você chama de áreas de fragilidade. Como é que é fragilidade? Fragilidade ambiental. Fragilidade ambiental. Então, através dessa ferramenta, eu consigo identificar, por exemplo, qual que é a área prioritária para eu poder aplicar, né, digamos assim, esse sistema na minha propriedade. Exatamente. A gente fez um primeiro estudo agora para o estado de Santa Catarina, que aparece mais ou menos 600 mil hectares de áreas de preservação permanente que precisam ser verificadas, ou seja, que podem apresentar algum tipo de conflito. São áreas que deveriam estar cobertas pela vegetação nativa e estão sendo utilizadas, seja para agricultura, seja para pecuária, seja para... Tem outros usos também que às vezes a gente não consegue identificar por mapeamento de satélite, mas são áreas que existem conflitos. Só que, além do conflito, do uso do solo só, existe uma outra característica que a gente avalia, que aí sim eleva para esse nível de fragilidade, que é em que condição de paisagem que esse conflito está acontecendo. Porque se eu tenho, usando o exemplo da declividade, né? Se eu tenho um terreno com uma declividade muito grande, onde passa um rio, que a água corre muito forte, e quando chove ele enche muito rápido, é uma área onde eu tenho uma maior fragilidade. É diferente de uma planície, onde o rio corre mais manso, onde eu não tenho tanta declividade. Então, são fragilidades ambientais diferentes e, num processo de recuperação ambiental, a gente consegue verificar, onde que a gente vai atacar primeiro, né? Se eu tenho 600 mil hectares no estado inteiro para resolver esse tipo de problema, por onde que a gente começa? Mesmo porque Santa Catarina é uma característica muito própria, né, da topografia, né, do nosso relevo. Então a gente tem muitas serras, a gente tem pequenas propriedades, muitas propriedades, né, familiares. E aí acaba então que eu preciso muitas vezes o produtor ele quer se regularizar, porque agora a gente também está um pouco assustado, né, com essa coisa da erosão, desse excesso de chuva. Poxa, aquelas árvores que eu tinha antes que eu não tenho mais. E tem muita gente por conta própria já procurando as árvores nativas. Mas aí a proposta, inclusive, em cima disso eu posso colocar digamos assim, um sistema produtivo. Eu posso ou ter banana, ou ter erva mate, ou ter o pinhão, eu posso ter outras coisas que juntos também dão a renda, né, geram renda para essa propriedade. Isso é bem importante da gente ter em mente, porque se a gente for dar um exemplo de duas propriedades
com a mesma área. Digamos que a gente tenha 2 propriedades com 10 hectares. Só que uma dessas propriedades, as 2 são retangulares e uma delas é paralela ao rio. Se ela for paralela ao rio, ela tem, por lei, uma área de APP muito maior do que uma propriedade com a mesma área dela que é perpendicular ao rio. Então, existiria aí um prejuízo de uma em relação à outra. Quando a gente pensa nos sistemas agroflorestais, a gente pode utilizar essa área de APP para produzir e para gerar renda e para... né, aí entram outras formas de agregação de valor da propriedade também, né, com crédito de carbono, com pagamento por serviços ambientais, que faz com que você minimize esse problema de uso da terra dentro de uma perspectiva de propriedade privada. Ô Fábio, por que é tão importante quando a gente fala dessa questão até climática, desse excesso de chuva, né, de morros e tal, por que é tão importante eu ter uma floresta? Aí parece um pouco óbvio, né? Ah, poxa, na hora que a chuva cair, a floresta está ali um pouco para proteger, não tá aquela... Mas é uma série de fatores, né? Não é só pura e simplesmente ter... Que inclusive tem árvores, como você mesmo mencionou agora há pouco, que tem uma ramificação, ela pode ser até pior, inclusive, dependendo do tipo de árvore, que ela pode ajudar nesse desabamento, tem que ter árvore com raiz mais profunda. Como é que é mais ou menos isso? Não, acontece, às vezes tem alguns tipos de fenômeno que mesmo numa encosta com floresta nativa secular, você tem um deslizamento. Isso acontece, né? A gente vê naturalmente, né? Mas quando você tem uma cobertura florestal, com certeza seu solo está mais protegido, né? Do que quando você tem uma lavoura ou monocultivo de pinos ou eucalipto, onde você tem árvores todas iguais, com o mesmo sistema radicular ocupando a mesma produtividade, a profundidade. Então, se você tem um ambiente, como eu estava falando aqui agora, com diversos tipos de árvores, diversas espécies de árvores, algumas com sistema radicular bem profundo, outras com sistema radicular médio, outros com sistema radicular superficial e que podem se estender até 10 metros do caule da planta. Então você forma uma rede que protege seu solo, fora toda a cobertura perene que diminui o impacto da gota da chuva no solo. Um dos grandes causas da erosão também é o destorroamento do solo superficial. O solo está descoberto, vamos dizer assim. Não tem aquela camada que a gente sempre precisa ter, seja com a adubação verde ou seja com a serrapilheira de uma floresta. Ele está descoberto. A gota de chuva, tem vários estudos que mostram isso nas ciências do solo, né? Ela causa um destorroamento quando ela bate no solo, pulveriza ali, e quando continua chovendo, ela forma um selamento desse solo. Toda a chuva que compacta aquele pozinho que ficou e não infiltra mais água. Não infiltra mais. Não. Aí o que acontece? Toda a água que cai ali escorre e forma erosão. Quando você tem um sistema que o seu solo está bem equilibrado do ponto de... A fertilidade do solo está boa. Quando eu falo fertilidade aqui, acho que eu já falei até aquela outra vez contigo, né? A fertilidade pode ser química, física e biológica. Uhum. Quando a gente tem uma diversidade de sistemas radiculares no solo e de matéria orgânica, você tem uma fertilidade química, que seria dos nutrientes, sim, com certeza. Muita matéria orgânica. Você tem uma fertilidade física, que é a estrutura do solo. São os macro, micro e mesoporos. É o tamanho dos poros que você tem ali. Esse equilíbrio que você não consegue com uma lavoura anual, monocultura, sem um bom trabalho de manejo do solo, o seu solo ele não consegue infiltrar água direito, vai ter esse escoamento superficial. E quando você tem uma boa estrutura biológica também, com muita vida nesse seu solo, tudo isso favorece o armazenamento da água naquele solo, que vai ajudar você quando você tem períodos longos de estiagem, como também a infiltração da água nesse solo. A recarga para o lençol freático também, que fica lá, que a gente vai usar, que vai abastecer os rios, os poços. Então, quanto mais diversidade você tem na sua área, melhor vai estar seu solo, melhor vai estar sua cobertura do solo
e mais fácil a água vai ser infiltrada e armazenada, que é um recurso natural que a gente tem que cuidar muito, né? Então, A gente tem que cuidar dessa água, a gente tem que cuidar com excesso da água, né? Hoje em dia a gente está tendo que ter todas essas preocupações. Tatiana, eu posso só dar uma questão aqui que eu achei importante, viu, Nando? Você falou uma coisa bem importante que eu queria ressaltar. A gente fez todo esse trabalho, né, Nando? O que o Nando desenvolveu, esse sistema, e deu para priorizar, identificar as áreas e priorizar as áreas que tem que ser recuperadas em app, mas ele pode ser usado para toda a propriedade, né, Nando? Não precisa ser só nas apps, né? Você pode até, ele é super maleável, o técnico que for operá-lo vai conseguir ver para a propriedade toda, não só as apps. E quando a gente fala em app, com sistemas agroflorestais, eu acho que é importante ressaltar aqui que a gente só pode ter essa app em sistemas agroflorestais em app quando essa app não está revegetada, com a vegetação natural. É o que tem que ser recuperado. Então, se a pessoa tem uma app que está uma floresta nativa, tem que manter. Tem que manter, não vai poder manejar. Então, quando tem que recuperar para atender a legislação, os agricultores familiares também têm essa questão, por conta do tamanho da propriedade e tal, podem lançar mão de fazer agrofloresta. E no caso de app, aquele conceito que eu falei, que é bem amplo, que eu gosto, no caso de app, você tem que ter uma agrofloresta com uma diversidade mínima, uma agrofloresta mais diversificada. Tem alguns critérios, né, que a gente recomenda aos agricultores. Por quê? Porque é app. Eu não posso ter, por exemplo, numa app, um sistema agroflorestal, que é considerado que seria o componente arbóreo eucalipto e o componente agrícola milho, só isso na minha app. Eu tenho que ter a presença de espécies nativas, um número mínimo de espécies nativas por hectare, né? Tem regras então. Tem regras para app. Só que, que nem o Nando falou, muito bem colocado, o agricultor, quando ele aprender a fazer agrofloresta, se familiarizar com ela e tudo, ele vai, com certeza, usar os princípios para as outras áreas deles que não tem uso restrito, para as áreas de lavoura. Porque ele vai ver a diferença. Exatamente. Então, esse primeiro passo a gente faz ali porque é uma questão legal, né? A gente quer equalizar essa perda de renda que ele teria ali com o milho que está na beira do rio, ele vai poder ter uma agrofloresta, mas com o tempo, eu acredito muito nisso, que ele vai aplicar aquelas práticas na lavoura de milho puro que ele tem lá no meio da propriedade dele, que não tem restrição nenhuma. Então aí a gente vai conseguir sim uma paisagem produtiva no estado de Santa Catarina diversificada, com rentabilidade e mais resiliência para todas essas mudanças climáticas. Esse é o objetivo, acho que a longo prazo. A gente visitou algumas propriedades, uma delas em Anitápolis, me chamou muita atenção, que já são sistemas que já estão ali mais tempo, porque você vai montando o seu canteiro. O legal de uma SAF, né, que a gente chama, que é o sistema agroflorestal, é que ele tem vários modelos, né, e objetivos, isso de acordo com o teu objetivo. Então, a gente vai vendo ali que no início ele começou até tendo um brócolis mais baixinho e que depois foi indo, e aí aquele abacateiro cresceu, e aí de repente eu tenho que fica para trás um rastro de floresta, e aí eu tenho madeira, né? Depois eu tenho frutíferas grandes, eu tenho o que fica de fato é aquele solo fértil que vai inclusive me ajudar com biomassa, com matéria orgânica para os outros sistemas e canteiros que eu for montando, né? Que eu for plantando. É mais ou menos isso, né? É interessante como a propriedade ela vai se modificando, né? A gente vai vendo as imagens de drones, né? Do que tinha antes, e os proprietários até falando, meu Deus, nossa, eu não tinha percebido como cresceu, como mudou, como está diferente, né? Perfeito. E o que é interessante, uma coisa que às vezes muitas pessoas que a gente conversa assim, os agricultores mesmo, quando a gente fala em sistemas agroflorestais, a gente imagina, muitas pessoas imaginam que a cultura tem que estar sob a projeção da copa.
Mas a gente pode ter sistema, mas não é verdade, porque a árvore, você perguntou qual que é o papel da árvore? A árvore, numa propriedade, por exemplo, o efeito que ela tem não é só na projeção da copa dela, não é só embaixo da onde está a copa dela, na sombra, quando está meio-dia. Imagina uma sombra de meio-dia, você está embaixo da árvore, está aqui, ó, bem aonde está ocupando. O efeito ambiental da árvore, ele se estende por vários metros. Então, a gente pode sim ter uma lavoura que tem cultivos como o milho, por exemplo, como o aipim, que você não consegue produzir sombreado. Mas você pode ter sua gleba, ele vai estar a pleno sol, só que você tem ao redor dele 3 ranks ou 4 ranks de árvores. Ah, mas e tem efeito? Tem. Ela faz um efeito de quebra-vento. Esse é um puleiro para as pragas do milho, que vai servir de um puleiro para os inimigos naturais da praga do milho, que ele vai pousar, vai poder comer a lagarta. Você tem um efeito microclimático, não precisa ser só embaixo dela, sabe? Isso é importante de ressaltar. E também você pode ter junto plantas leguminosas, que você faz uma poda e pode ser, às vezes, usando equipamentos que não na mão. Tem vários equipamentos hoje que facilitam esse manejo para o agricultor também, porque a gente tem dificuldade de mão de obra de campo e tal. Também você tem que viabilizar isso do ponto de vista de logística de trabalho. Então você pode pegar toda aquela poda de leguminosas e colocar para cobrir aquele solo do milho. A cobertura do solo. Então eu gostaria de falar, não precisa estar só uma floresta, você pode ter glebas abertas e no contexto a sua propriedade é uma propriedade agroflorestal. Sim, inclusive eu adoro aquela explicação que tu deu da embaúba, né? Que eu não sabia, que ele fala, não, a embaúba, junto com fungos, ela traz nutrientes de quilômetros. Meu Deus, é sério, aquelas assim, porque às vezes você fica se perguntando, poxa, essa árvore não dá fruto, o que ela está fazendo aqui, né? O que ela poderia estar me ajudando, além de umas folhas que caem, aquela matéria orgânica, mas é importante, né? Sim, super importante. As árvores, principalmente as árvores tropicais, a maior parte delas, elas fazem associações, o sistema radicular, a árvore, né? Através do seu sistema radicular, ela faz associações com fungos. E essa associação a gente chama de micorriza. Então, a árvore, vamos dizer, se ela tem um sistema radicular que está a 3 metros de profundidade, quando ela tem essa associação com o fungo, esse fungo cresce. Ele se beneficia dessa associação com a raiz da árvore e a árvore se beneficia do fungo porque o fungo vai lá longe captar água e nutrientes e a árvore se beneficia. Então é uma relação simbiótica que é bom para todos. A embaúba ela tem essa capacidade bem desenvolvida e eficiente. E a gente comentou, né, que ela consegue acumular nas folhas dela, tem uma capacidade de acumular nas folhas dela muito fósforo e potássio, que são nutrientes importantes para a banana, por exemplo. E quando ela disponibiliza, quando caem as folhas, porque as folhas delas caem, ela é senescente, todo aquele nitrogênio e potássio que ela pegou lá embaixo, onde o caule da bananeira nunca vai, ela pegou, ela trouxe para a folha dela, caiu e fica disponível para a bananeira. Então, é um exemplo bem típico do nosso SAFs do litoral, onde ela faz um papel importante. E falando em pesquisa, como é que ela vem sendo desenvolvida aqui, Fábio, no estado? Então, atualmente a gente está desenvolvendo essa pesquisa, estamos finalizando agora em 2024. Foi uma pesquisa, está sendo ainda, né? Uma pesquisa financiada pela FAPESC e cujo objetivo foi a gente levantar as informações para subsidiar os agricultores nesse processo de regularização ambiental. Então, uma das etapas é justamente conhecer os SAFs tradicionais desenvolvidos aqui em Santa Catarina. E a gente foi para o oeste, identificou as espécies que eles usam nesses sistemas deles lá, bem antigos, onde a erva mate é o carro-chefe. A gente foi para o Alto Norte, onde a gente viu as caívas, onde tem a erva mate, mas a pecuária como carro-chefe. É possível, então, também? É possível. E aqui no litoral, o sistema silvio-bananeiros. E
uma outra meta desse projeto era justamente essa do sistema que o Luiz Fernando desenvolveu, que era identificar as áreas prioritárias para recuperação, regularização ambiental no estado de Santa Catarina. Aqui, no litoral, nas planícies, fica fácil a gente escolher a banana, que ela é ótima, né? Que ela é tão legal que até banana ela dá, né? Mas aí a gente tem também a Jussara, né? A palmeira Jussara, que é nativa e vale a pena também a gente apostar nisso. Mas aí eu subo um pouco mais para a serra, em outras. É difícil a gente pegar. Tem problema de eu sei, por exemplo, que a maçã, ela é ótima para o frio, mas ela não é nativa, né? Eu tenho problema de eu fazer esse link ou eu preciso estar, né, seguindo a risca, digamos assim, essa orientação de ser nativa ou não? Como é que é isso? Conforme o Fábio falou, né, quando a gente trata de área de preservação permanente, né, de APPs exclusivamente, a gente tem que ter esse certo cuidado, né, de definir espécies, né, que realmente vão trabalhar ambas as questões, a questão produtiva, mas principalmente a questão de proteção do ambiente. Já no resto da propriedade, a gente pode ter essas outras opções. Mas o que acontece, como você falou no início, é que a gente tem uma paisagem muito diversificada em Santa Catarina. E às vezes isso num curtíssimo espaço, né? Uhum. Em poucos quilômetros você sai, né, de uma planície costeira, onde a temperatura média ali é em torno de 18, 20 graus, e você chega num planalto que tem 10 graus, 15 graus a menos de temperatura média do que isso. E a gente tem essa diversidade. Então, para cada ambiente desse, a gente tem espécies que estão mais bem adaptadas, espécies nativas daquele ambiente, e aí a gente precisa realmente ter desenhos diferentes de sistemas agroflorestais. Vocês fazem essa pesquisa, vocês estão indo mais a fundo nisso, né? Para essas alternativas, digamos assim. Sim, isso é um desafio, né? Na parte litorânea e na parte um pouco mais com características tropicais, a gente pode pensar aqui do litoral norte de Santa Catarina até a Bahia, né? Já tem bastante coisa bem conhecida, né? Com espécies, com banana, com café, com cacau, só que quando a gente entra nesse que a gente chama de clima CFB, que é o nosso clima mais da Serra de Santa Catarina, que pega alguma parte do Rio Grande do Sul ali, a gente já precisa estudar um pouco mais, né? Que aí a gente vai começar a trabalhar com pinhão, vai trabalhar com goiaba serrana, né? A bracatinga é uma espécie que, apesar dela não produzir frutos comestíveis, mas ela tem a questão do mel. Ela tem um papel ecológico extremamente importante. Ela é uma árvore de crescimento e de ciclo de vida curto, então ela cresce muito rápido e ela morre muito cedo, e ela tem uma madeira boa, então ela é uma opção. Uma opção interessante. É que a gente tem que pensar que a gente também precisa de madeira, né? Então quando eu planto ali num sistema agroflorestal, eu certifico aquela madeira e eu posso cortar ela depois, é isso? Essa pergunta é interessante, Tatiana, porque a gente Santa Catarina está no movimento, o pessoal que trabalha com agrofloresta, o Nicolas, que a gente conversou um pouquinho antes aqui, também participa, algumas lideranças políticas, lideranças de produtores. E a gente tentar viabilizar uma forma de licenciamento para os sistemas agroflorestais. Porque, como é hoje, para cada árvore, para cada espécie de árvore, por exemplo, o terpedúrio, a palmeira jussara, ou a bracatinga, ou a araucária, vamos dizer, para cada espécie as principais têm uma legislação específica. E a gente está tentando seguir um modelo desenvolvido no Rio Grande do Sul que está funcionando muito bem, onde a gleba agroflorestal é certificada. A gente está nessa discussão para colocar em prática, né? Isso tem que envolver os órgãos ambientais, o IMA, mas eles estão cientes, participaram de alguns eventos e tal.
É importante para incentivar que as pessoas plantem. Exatamente. Eu não preciso arrancar uma araucária que está ali, filhote, porque depois eu não vou poder arrancar. Exatamente. Não, eu quero plantar, eu quero que ela faça toda a função dela durante a vida dela e depois ela dê um retorno também, né, para o produtor. Perfeito, como outras várias espécies. Sim. Então, se você certifica aquela gleba, aqui tem agrofloresta, aqui não é APP, vamos dizer assim, aqui é uma área produtiva, como se fosse qualquer outra área. Então, eu posso manejar, eu tenho certificado a minha agrofloresta. E aí o resto eu vou conduzindo ela com a diversidade necessária. Então isso é um aspecto importante. Então, a gente tem um sistema produtivo milenar, né, que está sendo muito debatido hoje em dia, é novo, tem um monte de coisa nova que a gente pode adequar, não necessariamente à risca, mas eu aprendi tanto mesmo, a gente gravando, né, falando sobre isso, da gente usar melhor essa biomassa, essa matéria orgânica, essa cobertura de solo, né, de eu poder diversificar, de eu poder trabalhar melhor uma propriedade, uma plantação, de eu cultivar floresta, né? Por que não? Da gente, fora essa sensação maravilhosa que a gente está deixando de legado para o planeta, para as outras gerações, né? Da gente manter esse meio ambiente cada vez mais equilibrado. É tanta novidade, é tanta coisa interessante, né? Quer dizer, é um assunto antigo que agora virou novidade e não necessariamente novidade, mas prioridade, né? Para a gente poder também estar debatendo. A gente tem, gente, um programa sobre agroflorestas, tá? Do Agro Saúde e Cooperação. Se você quiser, ficou um pouquinho curioso, quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, é só clicar nesse programa aqui na nossa plataforma, no ND Play. E quem tiver algum interesse em procurar, em ter acesso a essa ferramenta, Luiz, minha propriedade, eu quero ver ali qual é a área de fragilidade, eu queria ou receber um conselho, né? Uma assistência técnica. Tem como procurar a Epagre? Tem um canal para isso? Tem, a gente pode procurar o CIRAM, né? A gente está agora começando a elaborar a capacitação dos extensionistas rurais para usar essa ferramenta, né? Então, em breve, pode ser que o acesso seja mais fácil. Só que ela não é uma ferramenta desenvolvida para o agricultor e para o público em geral, né? Ela exige algum conhecimento técnico, né, para entender a lógica dela de mapeamento e de cálculo dessas áreas. Então, é uma ferramenta mais para quem realmente está auxiliando esse produtor rural, né? Seja o técnico agrícola, seja o extensionista rural. E aí, através dele, né, o agricultor tendo interesse em saber alguma coisa a mais sobre a sua propriedade, procura essa pessoa e essa pessoa consegue ter o acesso com a gente. Quem quiser também saber um pouquinho mais de sistemas agroflorestais, e há consultores agroecológicos, né, aqui no estado. A Epagre faz esse serviço ou não? Tem que procurar? Existe um canal, um meio para a gente chegar mais rápido, Fábio? A recomendação que a gente sempre fala ao agricultor, todo município do estado tem um escritório local da Epagre. Se o agricultor quero saber mais sobre Epagre, procura o técnico local do seu município. Ele vai dar os primeiros passos. Se o nosso colega técnico está com alguma dúvida, tem alguma questão, alguma coisa específica, ele vai nos procurar e a gente vai dar um jeito de atender da melhor forma possível. E tem essa rede que está se formando no estado, com ONGs, com universidade, com Epagre. É uma rede bem interessante e aí a gente vai fortalecendo isso. E semear a informação, exatamente. Né? Então, eu sugiro, no primeiro momento que o agricultor queira fazer, procure o técnico da Epagre. Eu acho que do município, né? E se tiver outras, prefeitura também. E a gente vai sempre estar disponível para ajudar. É isso aí, coisa boa. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito em breve a gente já arruma outro assunto, né? A Epagre sempre parceira da gente, é sempre presente nos programas do Agro Saúde e Cooperação, por causa de toda, né, da forma como atua aqui no estado de Santa Catarina. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer. É isso, a gente fica aqui com mais um podcast do Agro Saúde e Cooperação. Obrigada.